Oi, gente, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer uma receita muito famosa aqui no Japão. É o delicioso. Chiffon cake. Gente, é um bolo incrível. É macio, sim, super mega macio. Dá até pra baixar e aí ele levanta sozinho. Vocês devem conhecer mundialmente, né, o chiffon cake. Então, aí tem as medidas certinha. E como nós queríamos assim passar para vocês para ele ficar assim perfeito, então nós vamos dar uma explicação para vocês agora, tá? Então, olha, na receita fala colher de sopa. E muitos lugares estão vendendo essas medidas, ó. Vocês conhecem, né? Medidas De colher. isso. E a medida dessa colher aqui, a de sopa, nós medimos na colher de sopa normal, que seria essa daqui. E não deu. Diz que a colher de sopa é essa, só que essa também é, mas colocando, por exemplo, o ml de óleo e água aqui nessa não fica igual. Então o que nós fizemos? Medimos a colher padrão, que é essas daqui, de medida, a de sopa, pegamos a de sopa e medimos para ver quanto que dá dessa colher de sopa tradicional. E dá 2 colheres dessa. Normal. Normal, não precisa encher muito não. 2 colheres de sopa dessa normal para uma dessa de sopa. É esquisito, né, gente? Mas para a sua receita ficar perfeita, faça assim, tá? Então, Agora, caso de repente você não tenha essa colher e só tem a colher de sopa, obviamente, aí você pega qualquer copo medidor que tem as ml, tem uma madeira, sabe, gente? Tem, aí vocês colocam 15 ml. 15 ml. Então, gente, para as medidas do sólido, nós utilizamos uma xícara de chá de 200 ml. Nós primeiro medimos na balança para ver quanto que ia caber dentro de uma xícara de chá de 200 ml. Então, para a farinha de arroz, a gramagem que nós usamos para essa receita deu mais ou menos aqui, olha, faltando um dedo para encher foi a quantidade de farinha de arroz. E o açúcar, a descrição da quantidade vai estar tudo aqui embaixo. E o açúcar foi um pouquinho a menos do meio, foi mais ou menos aqui assim, um pouquinho a menos do meio da xícara, tá, gente? Foi tudo pesado. Caso vocês não tenham uma xícara de chá de 200 ml, pode estar utilizando qualquer outro recipiente que contenha 200 ml, tá bom? Então é isso, então vamos para a receita? Então, vamos para a primeira etapa da receita. Então, nós vamos precisar de 3 gemas, 3 colheres de açúcar cristal. Colheres de sopa. Isso. Agora nós vamos misturar um pouco as 3 gemas com açúcar cristal. Virou um creminho. Vamos adicionar 3 colheres de sopa de óleo da sua preferência. Dá uma misturada. Misturado, nós vamos acrescentar 2 colheres de sopa de água e mais 1 colher de sopa de essência de baunilha. Então, são em líquido, seria 3 colheres, né? Então, vamos adicionar. Dá uma mexida. Agora, nós vamos adicionar 75 gramas de farinha de arroz ou 3/4 de xícara de chá de farinha de arroz, ok? Vamos misturar. Se no caso vocês quiserem fazer a receita básica com a farinha de trigo, então vocês peneirem a farinha, ok? Então vamos para a segunda etapa da receita. Vamos precisar de 4 claras, vamos fazer um merengue. Nós vamos utilizar 40 gramas de açúcar cristal, equivale mais ou menos quase meia xícara de chá dessa de 200 ml, ok? Não chega a ser meia xícara.
Vamos primeiro bater até dar uma consistência de clara em neve, ok? Quando ele atingir essa consistência, ó, uma clara em neve, vocês coloquem 1/3 da xícara de açúcar, ok? 1/3 só. E bate. Vamos colocar a segunda parte do açúcar. Vamos colocar a terceira parte do açúcar cristal. E bater novamente até virar um merengue. Tem que ser a consistência bem durinha. Quando atingir essa consistência, ó, de merengue mesmo, é bem firme, ó, tá vendo? Faz umas pontinhas. Então é essa textura, tá? Que tem que atingir. Tem que estar bem firme. Vamos para a terceira etapa. Então, aquela que foi a primeira etapa, que nós misturamos as gemas, né? A mistura com as gemas. Vamos adicionar, vamos dizer, uma colher bem cheia dessa, gente, ó. Uma parte, vamos adicionar uma parte do merengue a essa mistura e pode misturar bem, ok? É interessante obedecer essa sequência, ok? Ó, nessa parte vocês podem misturar bem. Virou um creminho, né? Essa parte. Então, nós vamos pegar essa parte e colocar aqui no merengue. Então, vamos colocar no merengue. Ok? Então, é interessante, o bolo vai ficar perfeito se vocês fizerem essa técnica, ok, gente? Ó, de baixo para cima, com delicadeza, para não perdermos essa maciez, tá? Não pode ser desfeita as bolinhas do merengue. Tá vendo, gente, ó? Tem uns gromos grandes, vocês cortam e puxa pra cima. Corta, puxa pra cima. Tá vendo, ó? O merengue ainda branco, corta, puxa pra cima. Olha, estando assim, nós já vamos colocar na nossa forma. Vamos utilizar uma forma de papel, mas também vamos utilizar uma de alumínio, para vocês verem. Na de alumínio, vocês não untem, só coloquem o papel manteiga no fundo para assar, ok? Na de papel não precisa, é direto no papel. Então, vamos colocar esse creme numa forma de papel, ok? Depois que colocamos a nossa massa, né, fofinha, olha, isso é necessário, gente, porque como ele é um bolo super fofo, a tendência dele, se não bater, senão a gente vai bater assim, ó, vamos bater, a tendência dele é fazer bolhas grandes dentro do bolo. Então, para não acontecer isso, então vamos bater ele bem, tá? Ó. Vocês podem passar até um palito aqui, mas pra mim já tá de bom tamanho dar uma batida assim, ó. Bate bem, tá, gente? Por causa das bolhas. É como se tivesse que integrar, né? Ele se juntar. Isso. Agora, nós vamos levar para assar a forno a 170 graus por aproximadamente 35 minutos. Depende do forno.
Foi retirado do forno e aí eu coloquei em como que fala? Numa base dessa, ó, com um pezinho, pra esfriar de ponta cabeça. Isso é uma dica, viu? Um segredo, tá? Esse bolo tem que esfriar de ponta cabeça. Se caso vocês não tiverem essa base, pode estar usando do forno, sabe? Aí vocês abrem, terminou de assar, vocês abrem, coloca de ponta cabeça na grade, tá? Na grade do E forno. deixa aberto, é Isso. claro, né? E a gente fez também na forma de alumínio, tá? Esse é o mesclado, viu, gente? Quando estiver frio, vocês vão desenformar, tá bom? Não desenforme antes, senão ele é mega fofo, ele vai quebrar. Então, gente, depois de frio, nós vamos desenformar do papel, tá? Primeiro. Depois a gente vai desenformar o do alumínio. Olha, gente, fica vendo. Vocês viram? Olha como que ele é super mega macio. Gente, muito macio. Então vamos empratar o nosso bolo e ver como ficou com a forma de alumínio. Vamos desenformar agora da forma de alumínio. Isso, colocamos papel manteiga só no fundo, tá? Nós vamos virar o nosso bolo, depois que passamos a faquinha, vamos ver como que está, né? Como ele é muito macio, não tem problema vocês fazerem isso. Ó, super mega fofo. Ó, é só puxar. Ai, que bolo lindo! Todo mesclado. Gente, ó. Fofinho. Esse tem chocolate. Ó, gente, ó. Pom, pom. Chiffon. É, chiffon cake. Gente, olha, vocês, com certeza vocês vão usar essa massa, eu creio que até para fazer bolo de aniversário. Ela é perfeita. Olha, ela é, assim, fofinha, molhadinha, perfeita, ok? Então, para mesclar o bolo é super fácil. Eu dividi aquela receita que nós passamos em duas partes. Em uma parte onde vai as gemas, eu misturei chocolate em pó 100%. Chocolate, né? Chocolate em pó 100%. Numa das partes, etapa 1. na etapa 1, numa das partes com a mistura com a gema. E depois o processo é o mesmo. Aí eu dividi também o merengue em dois, fiz uma parte pro branco e uma parte pro chocolate. Isso, aí pode estar fazendo de qualquer sabor, de baunilha, de chocolate, de morango, com nozes dentro, do jeito que vocês quiserem. Porque olha, essa é a massa, gente, ó. Então, vamos para a melhor parte que é comer. Agora vamos empratar. Aí a gente fez o mesclado também, ó, na forma de alumínio, deu super mega certo. A de papel dá um pouco de trabalho assim para desenformar, né? Mas também é prático, não precisa untar nada. Não, mas só essa jogar, também né? não precisa untar. É só passar um papel manteiga. Colocar um papel manteiga. Do papel é direto no papel. Então nós fizemos mesclado e ambos com arroz, gente. Olha, é ótimo para quem tem intolerância a glúten. É, mas dá pra fazer com farinha de trigo convencional mesmo, como ela disse Olha, antes. gente. Molha no nosso creminho. Ai, gente, Nozes com doce de é leite. muito bom. Façam na casa de vocês não vão se arrepender. É bom demais. Chama os cachorros. Chama todo mundo. Minha mãe até veio aqui pelo cheiro. Então é isso, gente. Bolinha. Espero que vocês gostem. Isso. Qualquer coisa, se inscreva no nosso canal. Deixa nos comentários, né? E até a próxima receita. Esperem novidades, hein? Tchau. Um beijo, fica com Deus.